O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade do meu Pai que está nos céus. Naquele dia muitos vão dizer: Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? Não foi em teu nome que expulsamos demônios? E não foi em teu nome que fizemos milagres? Então lhes direi publicamente: jamais vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, é como um homem sem juízo, que construiu a sua casa sobre areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e a sua ruína foi completa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podem sentar no instante. Hoje nós nos reunimos nesta noite para clamarmos as bênçãos da prosperidade sobre a união familiar e sobre a saúde. Falar sobre família, como dizia já nas 7 semanas, clamando por curas e milagres, é sempre algo muito difícil, porque família mexe com toda a nossa estrutura emocional, estrutura psicológica, porque todos nós fundamentalmente pertencemos a uma família, e tudo aquilo que nós trazemos como marca, recebemos da nossa família. Seja de forma consciente, seja de forma inconsciente, nós trazemos marcas e traços em nossa personalidade, em nossa vida, que nós recebemos das nossas famílias, da educação dos nossos pais, das nossas mães, da educação, da convivência com os nossos irmãos, de tudo aquilo que nós recebemos dentro da nossa casa, no convívio com as pessoas que nós amamos. Hoje, nós queremos clamar pelas bênçãos da prosperidade na união familiar e na saúde. Primeiro, pedindo pelas nossas famílias. E quantos de nós estamos aqui nesta noite, trazendo uma intenção muito clara e muito profunda em nossos corações, para alguém da nossa família, para alguém que nós amamos, para pessoas que fazem parte da nossa convivência familiar. A união familiar, ela se constrói a partir do momento em que todos sabem para onde caminhar. É difícil quando dentro de uma família existem pessoas que não sabem para onde caminhar.
É preciso ter objetivos, porque a união só se constrói em cima de objetivos, de caminhos bem traçados. Objetivos e caminhos bem traçados que começam no dia em que duas pessoas se conhecem. Porque antes da família existiram duas pessoas que se conheceram. Duas pessoas que desejaram um dia estarem juntas, que desejaram um dia construírem uma vida juntas ou juntos. Duas pessoas que lá no início deveriam ter traçado esta meta. Qual é o objetivo que nós queremos alcançar? Quais são os caminhos que nós queremos percorrer na nossa vida a dois e posteriormente junto com a nossa família, porque de dois se tornam três, se tornam quatro, se tornam cinco, se torna uma família. Talvez seja este o primeiro princípio de toda a família. Primeiro princípio de toda a família, saber qual o objetivo e saber quais os caminhos devem ser traçados. E isto começa, como já dizia, quando duas pessoas se conhecem. Por isso a igreja ensina que é preciso viver algumas etapas antes do casamento. A igreja ensina que é preciso viver o tempo do namoro. A igreja ensina que é preciso viver o tempo do noivado. O tempo do namoro, que é o tempo do conhecimento. O tempo de entender um ao outro. O tempo de ir percebendo se de fato esta pessoa é a pessoa preparada para estar junto comigo. Descobrir se esta pessoa realmente é a pessoa que Deus preparou para estar na minha vida. Este é o tempo do namoro. Depois, o tempo do noivado. E o tempo do noivado, sim, é este tempo que antecipa o casamento. E é neste tempo do noivado que começam-se a traçar os objetivos e os caminhos que desejam ser percorridos. Tempo de noivado não é tempo de ficar se preocupando com aquilo que vai ser comprado, com aquilo que vai ser construído. Tempo do noivado não é tempo de ficar perdendo tempo com coisas que vão se passando, com coisas que são efêmeras na vida. Não. O tempo do noivado não é tempo de se prender nestas coisas. Elas fazem parte de um tempo do noivado. Mas o tempo do noivado é aquele momento em que as duas pessoas, homem e mulher, sentam juntas e começam a traçar os objetivos e os caminhos para a vida da família. Os objetivos e os caminhos para a vida da família. E, infelizmente, quando nós olhamos hoje para a realidade das nossas famílias, nós encontramos todos estes passos que não foram feitos, todos estes passos que foram esquecidos, todos estes passos que foram deixados para trás. Hoje, as pessoas se conhecem e com muita facilidade, com muita pressa, já antecipam um relacionamento, uma intimidade, uma vida que deveria ser construída posteriormente, após o casamento. Parece que o relacionamento a dois, a convivência a dois, se para somente numa forma de prazer, se para somente num egoísmo, e vão se esquecendo de etapas importantes e fundamentais da vida de um casal, de duas pessoas que se conhecem. O tempo do namoro vai sendo deixado para trás, como aquilo que a igreja ensina com toda a sua sabedoria, porque a igreja ensina com sabedoria. O tempo do noivado se mistura com o tempo do namoro, se mistura com o tempo do noivado. Namoro e noivado se mistura com o tempo do casamento,
E é por isso que as pessoas hoje se casam sem saber o que estão fazendo. Se casam sem saber o que estão fazendo. Não vive essas etapas fundamentais de duas pessoas que se conhecem, de duas pessoas que desejam um objetivo e um caminho para as suas vidas, sobretudo para aquela família que está começando naquele momento. Infelizmente, é esta a realidade que nós encontramos em grande parte das nossas famílias. Se perguntarmos para as pessoas que fazem parte da nossa casa, da nossa família, qual é o objetivo, qual é o caminho que vamos traçar? Cada um traça o seu objetivo, cada um traça o seu caminho, porque o objetivo e o caminho não foi traçado com antecedência por aqueles que deveriam ter traçado os objetivos e os caminhos. Homem e mulher, pai e mãe, tantos casais sem objetivos e sem caminhos para suas famílias. Quantas vezes a família se reuniu para sentar-se à mesa e traçar objetivos e caminhos, fazer projetos juntos? Quantas vezes a família se sentou à mesa, se reuniu para isto? Podemos dizer que em muitas das nossas famílias isto nunca aconteceu. Muito raramente as famílias se reúnem para isto. E muitas vezes as famílias se reúnem para momentos que não deveriam existir nas famílias. Para brigas, para discussões, para ofensas. Nós percebemos esta realidade. E aí fica difícil falar de união familiar quando cada um caminha segundo o seu objetivo, quando cada um caminha segundo o caminho que traçou. Pai e mãe, marido e mulher, que não sabem traçar a vida dos filhos. Filhos que não comungam com os objetivos e os caminhos que os pais traçaram. Como dizer, ou como desejar que exista uma união familiar, se estes princípios básicos não são observados? Então, nesta noite, quando nós voltamos o nosso coração para o Senhor, para pedirmos a Ele, pelas bênçãos da prosperidade na união familiar, primeiro nós temos que construir isto. Temos que construir no nosso coração este desejo. A partir de hoje, homem e mulher, pai e mãe, vão traçar objetivos e caminhos para a sua vida. Filhos vão sentar-se à mesa com os pais e traçar objetivos e caminhos para as suas vidas. É só a partir disto que pode se construir uma união familiar. Quando cada um caminha para o seu lado, não se constrói diálogo. Quando cada um tem um objetivo, quando cada um traça e constrói um caminho, fica difícil o diálogo, por isso tanta confusão, por isso tantas coisas erradas acontecem dentro da nossa casa, porque todo mundo deseja estar com a sua verdade, todo mundo deseja estar com a sua verdade. Eu sou o dono da verdade, porque é isto que eu tracei para a minha vida e ninguém me impede de fazer isto. E quantas bobagens acontecem dentro da nossa casa, porque muitas vezes faltou todo mundo sentar-se junto no diálogo para uma orientação, para uma partilha, para uma palavra de sabedoria que poderia ter transformado as vidas de tantas pessoas que nós amamos e que hoje muitas vezes lamentamos o que aconteceu com cada uma delas. Depois, é olhar para as nossas famílias e perceber que muitas pessoas dentro da nossa casa ainda precisam passar por um processo de cura e libertação.
muito dos desentendimentos